Graça e paz, boa noite. Paz, Wagner, boa noite, meu amado. Ivalda Mendonça, Deus te abençoe. Paz, Marilza, e desde já aqui liberar uma palavra para a tua vida, como Pedro disse a Enéas: Enéas, Jesus te cura. Eu também quero declarar essa palavra sobre a tua vida, Marilza, que Jesus te cura, te sara, em nome de Jesus. Paz do Senhor, Norma. Deus abençoe, minha irmã. Teve alguém que entrou primeiro, mas eu não estou conseguindo ver quem foi que entrou primeiro. Paz, Selma. Deus abençoe, minha irmã. Paz, Mary. Glória a Deus. Levanta as suas mãos aos céus. Oh, Senhor. Paz, Beth. Deus abençoe, minha irmã. Bendito serei na terra. Paz, G. Paz do Senhor, minha irmã. Quando eu profetizar, Amém, Marilza. sei que a minha voz será forte. Paz, pastor Davi Palhares, homem de Deus. Paz, Renata. Bendito serei. Glória a Deus. A paz, Selma. Passar onde eu tocar. Mais 2 minutinhos e nós estaremos começando nosso primeiro estudo sobre marcas Vai um aplauso a esse Deus de promessas. da igreja triunfante em tempos de crise. Pastor José Carlos, homem de Deus, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Amém? Irmãos, irmãs, eu vou estar orando. Marco Antônio, Deus te abençoe, profeta, homem de Deus. Vaguinho, Deus abençoe. Missionária Raquel, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu vou estar orando então nesse momento para darmos início a esse grupo de estudos. E nessa primeira noite nós vamos falar sobre a primeira marca da igreja triunfante em tempos de crise. Mas antes vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Jonas, paz do Senhor, meu amado. Deus abençoe, meu querido. Tati, a paz. Vamos orar então nesse momento, antes de iniciarmos esse grupo de estudo. Pai, em nome de Jesus nós oramos a Ti, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor e que tuas, ó Pai, consolações, tua providência, tua provisão, tua proteção seja renovada dia após dia sobre a nossa vida. Te peço neste momento que tu possas nos dar sabedoria e entendimento para podermos, ó Pai, compreender aquilo que o Senhor deseja e espera de nós nesse estudo. Que, Senhor, também oramos mais uma vez pela vida da irmã Marilza, que se encontrava enferma durante todo o dia de hoje, mas nós, ó Pai, já declaramos e perseveramos em declarar que Jesus Cristo te sara, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos e irmãs? Nós vamos dar início então a esse grupo de estudos, mas antes de ler o texto base, se você já quiser pegar a sua Bíblia e abrir, o texto base vai ser o texto de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47 será o nosso texto base. Mas antes de eu ler este texto, eu gostaria de ler 2 versículos. Se você quiser já anotar, pode anotar, mas não precisa abrir, ok? Em Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Tudo aquilo que a gente pensa que é novidade, nós, segundo esse texto, estamos enganados. Tudo que está acontecendo nos dias de hoje, de uma forma seja diferente, em outros lugares, mas já aconteceram. Não há nada novo debaixo do céu e da terra, segundo o pregador, o escritor de Eclesiastes. Mas nós temos também um outro texto que eu gostaria de ler antes de ler o texto base, que é 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 10, versículo 11, diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, sendo assim, que nada do que acontece hoje é inédito, ou seja, de alguma outra forma, com outro tipo de nome, as coisas já aconteceram. E a Bíblia diz agora, aqui em Coríntios, que tudo que aconteceu no passado e tudo que foi deixado e escrito é para nossa advertência. Ou seja, é para que a gente possa olhar a história e a gente possa retirar da história os princípios, os exemplos daquilo que nós podemos ou não devemos fazer. Ok? Então hoje nós vamos olhar para a palavra de Deus acerca do livro de Atos capítulo 2. Por quê? Porque aquilo que foi escrito ali serve para nossa advertência. Se nós somos a igreja, e nós sim somos e fazemos parte da igreja triunfante, a igreja triunfante é a igreja de Cristo Jesus. E como que essa igreja se porta em tempos de crise? Ela se porta observando a história. Nós precisamos observar a história da palavra de Deus, aquilo que os textos bíblicos, aquela nuvem de testemunhas de homens de fé, de mulheres de fé, que vivenciaram em suas sociedades as suas dificuldades, as suas felicidades, e nós devemos então olhar e aprender. Então, em Atos capítulo 2, eu recebi aqui uma pergunta do pastor Davi Palhares sobre qual é a versão da Bíblia. Eu estou trabalhando com a versão Revista Atualizada, segunda edição. Ok? Em nome de Jesus. Revista Atualizada, segunda edição. Vamos abrir então em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 diz assim, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Então a primeira marca da igreja triunfante em tempos de crise. Atos capítulo 2 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos
por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Que o Espírito de Deus nos dê sabedoria neste momento e entendimento. A primeira marca da igreja triunfante em tempos de crise é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nesse texto, nós encontramos aqui, no mínimo, 6 marcas dessa igreja triunfante. Em apenas 3 delas, aparece a palavra perseveravam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações, e perseveravam unânimes no templo. Eles tinham essa vida, esse costume. Então hoje nós vamos falar sobre a perseverança na doutrina dos apóstolos. Lucas diz que eles perseveravam. O Lucas, o escritor do livro de Atos, diz que os primeiros cristãos, tanto os novos convertidos, aqueles que estavam crendo em Jesus, aqueles que estavam aceitando a Jesus, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam significa capacidade de continuar a suportar ou aguentar alguém ou algo, com a implicação de muita paciência. Perseverar aqui indica que eles suportavam com paciência. Perseverar significa que eles persistiam em um empreendimento ou num estado. Perseverar aqui indica que eles continuavam firmes, indica continuar firmes. E no que eles perseveravam, no que eles continuavam firmes, no que eles suportavam? A doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina aqui é dita que significa ensino, instrução, conselho. Eles continuavam firmes, esses novos convertidos, eles pegavam firme, perseveravam no ensino, na instrução dos apóstolos. Havia instruções dos fariseus, nas sinagogas, havia outros, possivelmente havia outras pessoas ensinando coisas naquele tempo. Porém, a igreja triunfante, ela tinha como marca continuar firme no ensino. E no ensino de quem então? Dos apóstolos. E o que significa a palavra apóstolos? O que significa ser um apóstolo? Em primeiro lugar, ser um apóstolo era ser alguém, ou é ser alguém, e agora, desde já, não quero entrar nessa discussão se ainda existem os apóstolos ou não, porque isso fica para um outro momento, mas se for curiosidade, se você tiver curiosidade, que você possa deixar a sua pergunta, e se eu não souber responder, depois eu faço uma pesquisa e tento te dar a resposta. Mas o que significava ser um apóstolo? Significava ser alguém que exercia a função de mensageiro. O significado da palavra apóstolo no grego indica ser alguém que exerce uma função de mensageiro. Em segundo lugar, o apóstolo é aquele que foi comissionado
por Jesus. Em terceiro lugar, o apóstolo é alguém que é enviado com uma mensagem. Nós temos aqui as confirmações disso que dissemos, e eu gostaria de abrir com você Atos capítulo 1, só voltar uma página, Atos capítulo 1, versículo 21 ao 26. Versículo 21 ao 26 diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Até aqui, para os 11 apóstolos de Jesus, para eles, para que alguém pudesse substituir a Judas, que havia cometido suicídio, porque havia traído a Jesus, não suportou a culpa, não suportou o peso e se suicidou, cumprindo assim também uma palavra profética dos tempos anteriores. Na cabeça dos apóstolos é necessário que se complete o número dos 12. E só tem 11. Tem que colocar alguém para substituir o Judas. E quem é essa pessoa que para os apóstolos, quem deve ser essa pessoa? Quem deve ser essa pessoa a se tornar apóstolo, agora que o apóstolo não virá mais apenas de uma decisão de Jesus pessoal, mas virá também de um certo tipo de conselho, de uma certa também movimento do Espírito ajudando para fazer essa escolha. Porém, havia duas coisas que era necessário para ser apóstolo. E ele está dizendo aqui: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Primeiro, que acompanhasse, fosse alguém que acompanhou em todo o tempo. E diz assim, começando no batismo de João, ou seja, desde o primórdio, desde o início do ministério de Cristo. Essa pessoa tinha que ter essa marca para poder, quem sabe ali, disputar essa vaga de apóstolo. Até o dia que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Veja bem, eu falei duas, mas era apenas uma. Uma coisa era necessária para participar dessa, vamos dizer assim, eleição para apóstolo. Que fosse alguém que desde o batismo de Jesus ali, desde o momento que Jesus foi batizado por João, desde o batismo de João até os dias que eles estavam ali presentes, até os dias da morte, da ressurreição de Jesus, essa pessoa passaria a ser candidata a essa vaga de apóstolo. Então propuseram dois, provavelmente só havia esses dois ali com eles. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, para ser apóstolo, quem eram os apóstolos, né? Eram 12 homens que Jesus havia escolhido, nós vamos ler agora. Mas um deles faleceu, um deles morreu, e precisa agora colocar mais um no lugar. E quem é essa pessoa? Quais são as qualidades que essa pessoa precisa ter para se tornar apóstolo? Aqui, até esse momento da Bíblia, teria de ser alguém que andou com Jesus desde o batismo até os dias desse sorteio, até os dias aqui que eles estão reunidos. E somente havia dois ali que saciavam todas essas necessidades. Ok? Então, por enquanto é isso. Vamos abrir Marcos capítulo 3. Quem são esses apóstolos? Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 diz assim:
Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3,13 diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12, de todos aqueles que ele chamou para o monte, de todos aqueles que ele mesmo quis, ele escolheu, né? A primeira leva de apóstolos é bem clara que foi Jesus quem escolheu. E vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então nós temos aqui que quem era um apóstolo? O que significa ser um apóstolo? Significa ser alguém que foi escolhido por Deus, que foi escolhido por Jesus, pelo Senhor, e que recebeu uma missão. E qual é essa missão? Esse envio. E o envio é pregar. É exercer a autoridade de expelir demônios. Em Mateus 10 fala também que os apóstolos eram pessoas que exerciam também, eles tinham a autoridade para curar as enfermidades, as doenças, para expulsar demônios. Então, nesse primeiro momento, os apóstolos são aqueles que Jesus escolheu, ele decidiu quem eles seriam, diante de vários discípulos. Ele escolheu 12 para estar com ele. Após a morte de Judas, na hora de substituir, era necessário que, para fazer parte dessa eleição para apóstolo, era necessário que essa pessoa tivesse como marcas, como características, desde o batismo de João até os dias atuais, ter caminhado o tempo todo, estar junto o tempo todo. Essas são as duas marcas. Porém, nós temos... E aí Deus quebra tudo isso que os apóstolos imaginavam ser a única maneira de eleger um apóstolo. Deus quebra isso tudo quando ele vai lá em Atos 9 e aparece para Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, da estrada de Damasco. E Paulo, ele em várias cartas, ele vai se intitular como o menor dos apóstolos. Ele vai se denominar como apóstolo, ele vai se chamar de apóstolo. Então nós vemos que Deus, ele faz isso, ele pega essas estruturas que muitas vezes nós, como homens, determinamos, criamos, e ele faz do jeito que ele quer, e ele decide, faz como ele quer, porque ele é Deus. E a Bíblia está dizendo, o que eu quero dizer com isso aqui, é que esses novos convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, desses homens, ou seja, escolhidos por Jesus, desses homens que caminharam desde o batismo de Jesus, desde o início de Jesus, mas também eles, até aqui é assim, Paulo é lá na frente, depois, aqui eles estão firmados, eles estão ali perseverantes com esses apóstolos, com esses 12 apóstolos. Paulo é mais à frente, ok? O chamado de Saulo é mais à frente. O texto está dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, desses 12 apóstolos que agora estavam desempenhando a sua missão diante do povo, em Jerusalém, inicialmente em Jerusalém. E assim eles ficaram na doutrina dos apóstolos. Mas qual era a doutrina dos apóstolos? Qual era, ou seja, se doutrina é ensino, instrução, qual era a doutrina dos apóstolos? Qual era o ensino dos apóstolos? O que eles ensinavam? O que eles aconselhavam? Instruíam, o que era? E nós temos algumas sinalizações em Atos, no capítulo 2, que eu gostaria que você abrisse, Atos 2, versículo 16 ao 21, Atos 2, do 16 ao 21, nós temos aqui uma sinalização daquilo que eles ensinavam a esses novos convertidos. Diz assim, Atos 2, do 16 ao 21, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor,
que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, em sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que eles ensinavam? Era um ensino, era algo bíblico. Veja, aqui nós temos o primeiro sermão de Pedro. E no primeiro sermão de Pedro, ele cita textos do Antigo Testamento. Ele cita textos agora de um dos profetas menores, Joel, no capítulo 2. Então era um ensino, a doutrina dos apóstolos era baseada certamente em ensinos bíblicos, baseado na Bíblia. Um outro texto é o versículo 25 e 28 de Atos 2, quando novamente Pedro vai citar a Bíblia, e ele diz assim: porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Novamente, Pedro está citando um texto bíblico, o que demonstra que a doutrina dos apóstolos era baseada nos ensinos bíblicos. Temos também o capítulo 1 de Atos, no versículo 15. Temos também um deslumbre de como que era esse ensino apostólico naquela época, como que era essa doutrina apostólica, a qual os novos convertidos se agarravam com perseverança, continuavam firmes. E aí diz assim, versículo 15 de Atos 1, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, e ora compunha-se a assembléia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Veja, novamente, ele está dizendo acerca do que aconteceu com Judas, citando Bíblia, falando de textos bíblicos. E vejam, o milagre disso tudo, a bênção extraordinária disso tudo, que Pedro, ele era conhecido e achado como homem iletrado, como um homem sem uma cultura social. Atos capítulo 4, a palavra do Senhor em Atos capítulo 4 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se. Veja bem, eles não entendiam muito bem. Essa era a fama de Pedro, de João e de muitos dos apóstolos, como pessoas iletradas, como pessoas incultas, que não dominavam muito bem a cultura social, mas eles dominavam muito bem a cultura do céu. Eles estavam muito cientes, e Pedro demonstra isso, como que um homem iletrado, ele devia de ter, se ele realmente não sabia ler e nem escrever, ele devia de ter uma audição incrível. O Espírito Santo ali falando, ou então nitidamente o Espírito Santo colocando palavras na boca daquele homem. Porque aquilo que faltou a ele, de repente eles não tiveram professores, mas eles tiveram o Espírito Santo, que implanta a cultura do céu. E é da cultura do céu que nós precisamos nos encher. E é da cultura do céu que esses novos convertidos estavam querendo se agarrar. Eles perseveravam, era no ensino que vinha dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, e os apóstolos ensinavam a cultura do céu, a palavra de Deus,
Aquilo que vinha de Deus era ensinado pelos apóstolos. Uma primeira marca de uma igreja triunfante em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Vale lembrar que o Império Romano, ele dominava, ele oprimia ao povo de Israel, ao povo judaico. Não foram dias fáceis, mas Deus, a presença de Deus, trouxe paz ao coração daqueles homens, trouxe unção sobre a vida daqueles homens. A cultura do céu, quando vem sobre nós, muda a nossa história. Então, esses novos convertidos, eles se afirmavam na doutrina dos apóstolos. Para que nós possamos ver a importância da doutrina, eu gostaria que você abrisse comigo agora em Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19, nós vamos ver a importância do ensino, da doutrina. A importância de ter doutrina. Ou seja, a importância de ter ensino baseado no quê? Na Bíblia, na palavra de Deus. Não é um ensino baseado apenas em questões desta vida. Não dando descrédito, mas colocando a doutrina bíblica no seu devido lugar na vida da igreja, na vida do Senhor, na vida de Cristo. Na vida de Cristo. Provérbios, capítulo 19, versículo 20, fala da importância da doutrina. E diz assim: o perverso, ouve o conselho, olha só, ouve o conselho e recebe a instrução. Ouve o conselho e recebe a instrução. Em outras passagens diz, recebe a doutrina. Porque o que significa doutrina? Ensino, instrução, conselho. E ele diz aqui, ouve o conselho e recebe a instrução. Para quê? Para que sejas sábio nos teus dias por vir. Para que sejas sábio nos dias por vir. Como nós estamos agindo hoje? Hoje é o nosso dia por vir. Amanhã para sermos sábios no nosso procedimento, seja dentro de casa, seja nas redes sociais, onde quer que seja, no trabalho. Se você quer ser sábio nos dias por vir, ouve o conselho e recebe a doutrina. Eles ouviam, esses novos convertidos ouviam o conselho e a doutrina de quem? Mas é de quem que se tem que ouvir? De quem que o cristão, que o novo convertido, que o discípulo deve ouvir? E aí a palavra de Deus é bem clara, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. 1 Tessalonicenses 5, 21. A palavra de Deus diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 21. Diz assim a palavra do Senhor: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Você tem conseguido julgar todas as coisas? Não é pessoas, veja bem, não é julgar pessoas. Você tem conseguido julgar, vamos dizer assim, há um perigo, que isso não é um perigo para os dias de hoje apenas, mas sempre foi na história da era cristã, e aqui nós vamos ver em várias cartas Paulo muito preocupado com a igreja. Há um perigo de nós ficarmos ouvindo nesse tempo. Se você continuar a ouvir muitas e muitas pessoas, se você tiver dificuldade em julgar as coisas, como que você vai reter apenas, como que você vai saber o que é bom? A Bíblia diz assim:
julgai todas as coisas retendo o que é bom. E o que é bom? Então, eu quero deixar essa palavra para você que está me ouvindo hoje nessa noite, muito cuidado. A Bíblia diz que eles ficaram firmes na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram as pessoas naquele momento que Deus havia colocado para suprir as necessidades espirituais daquelas pessoas, e depois foram surgindo novos personagens, novos atores, homens e mulheres que Deus foi capacitando. Mas naquele início eles se apegaram aos apóstolos, porque é no início que é mais importante. O início é extremamente importante, todo início é muito importante. E se no início você não conseguir, nós não conseguimos separar o bom do que é mal, nós vamos ter muitas dificuldades. Veja o que estava acontecendo. Abra comigo em Tito, capítulo 1, epístola de Paulo, epístola pastoral, de um pastor para outro pastor. Epístola pastoral de um apóstolo para um pastor. Epístola de Paulo para Tito, capítulo 1, versículo 10. Tito, capítulo 1, versículo 10. Paulo havia deixado Tito em Creta para que Tito pudesse pastorear a igreja que ali estava, pudesse organizar todas as coisas ali naquele lugar. E por que disso? Por que estava desorganizado? Por que foi necessário deixar Tito ali? Veja bem o que está acontecendo. Tito capítulo 1, versículo 10. Diz assim: o tema é os falsos mestres e as falsas doutrinas. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras e ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse que cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Havia na igreja na igreja primitiva, já agora, no período já que Paulo já é apóstolo e já está abrindo muita igreja, em vários lugares a igreja foi se multiplicando tremendamente. Ela foi crescendo tremendamente, porém o crescimento traz isso. O crescimento pode trazer muita gente com falsa doutrina, com mentiras e ensinando. E às vezes faz, não é nem de propósito. Faz às vezes porque falta conhecimento. Falta às vezes porque leu, mas não compreendeu muito bem. Então nós devemos tomar muito cuidado. Eu quero dizer para você nesse tempo, persevere na doutrina dos apóstolos. Há muitos ensinos. Se você sabe diferenciar o que é bom do que é ruim, então tome muito cuidado, seja seletivo. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Eu prezo sempre pela humildade, de sempre me colocar diante de Deus e como alguém que precisa aprender, como alguém que não sabe tudo, e não sei mesmo, não sei tudo mesmo, e eu preciso receber de Deus. Mas agora algumas coisas, meu irmão, tem cheiro de enxofre, e eu peço que o Espírito de Deus te dê esse entendimento, porque às vezes o que acontece? O que tem acontecido muito? E eu não digo apenas na minha igreja ou em vários outros lugares. Se você se apegar na doutrina de muitas pessoas, você vai começar a questionar a doutrina do lugar onde Deus te colocou. E isso não é de Deus.
Você vai começar a questionar o anjo da tua igreja, porque você ouviu o anjo da outra igreja dizendo isso sobre aquele tema. Então, essa não é a vontade de Deus para nós. Essa não era a vontade de Deus que acontecesse ali. Desorganizou a igreja de Creta todinha. E precisou agora que Paulo deixasse ali Tito, para Tito ser usado por Deus para organizar as coisas novamente. Abra comigo acerca disso que estamos falando, para que você veja que não é algo louco, é algo que está na palavra. Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, versículo 9. Hebreus 13, 9, acerca da importância da doutrina, mas também da importância de você não se agregar a várias doutrinas, porque isso vai prejudicar, isso vai trazer mais confusão do que solução, mais confusão do que clareza, e em especial nesse tempo em especial, se você é alguém que não sabe saber o que é bom e o que é mal, se você não sabe julgar todas as coisas, se você não sabe reter o que é bom, isso vai trazer muito mais confusão. Olha o que o texto diz, Hebreus 13, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Está aqui. Não vos deixeis envolver por várias doutrinas. Em Gálatas, no capítulo 1, nós já estamos quase encerrando essa live. Mas eu gostaria ainda de ler aqui, rapidamente, alguns poucos versículos. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Olha o que Paulo diz. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu na igreja da Galácia? Na igreja de Gálatas, na comunidade desses irmãos e irmãs, eles se desviaram. Eles se desviaram do primeiro amor. Sabe por que eles se desviaram do primeiro amor? Por causa de várias doutrinas. Porque o anjo da igreja falava uma coisa e outros começaram a se infiltrar e falar e desfazer a voz do anjo da igreja. Sabe o que aconteceu? Paulo, quando enviou a carta aos Gálatas, estava muito entristecido porque eles muito rapidamente se desviaram da verdade. O que a serpente fez com Eva lá no jardim? Ela desfez a voz de Deus. Deus falou, olha, se comer, morre. A serpente disse, é certo que não morrereis. E o que aconteceu? Infelizmente, a voz da serpente foi mais forte. E eles questionaram Deus. E eles comeram e eles pagaram para ver. Descumpriram. Veja o poder da manipulação e da influência, como é terrível. E hoje em dia, muitas coisas saindo. Muitas coisas vindo. Então vamos se apegar, vamos perseverar na doutrina bíblica, na doutrina dos apóstolos. Vamos perseverar nessa... A doutrina dos apóstolos é uma doutrina baseada na palavra de Deus. Vamos se apegar com a palavra de Deus nesse tempo. Olha o que aconteceu, olha o que Paulo disse, olha. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Preste atenção. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado essa pessoa, mesmo que um anjo do céu. Ou seja, sabe o que Paulo está ensinando para eles? Olha, ainda que eu, daqui a alguns meses, volte aqui e desfaça tudo que já ensinei a vocês,
que eu seja considerado anátema, maldito. Porque as muitas doutrinas são prejudiciais. Elas trazem mais confusão e muitas vezes, e o que são as muitas doutrinas? Só para te lembrar, muitos ensinos, muita instrução, e de repente não conseguiu ainda nem cumprir aquela pequena coisa que Deus fez e pediu, e vai se envolvendo em tantas e tantas coisas que no final de tudo, quando você vai ver, está descrente, está afastado, está falando mal da igreja. Infelizmente hoje nas redes sociais, e eu não quero nem falar sobre muito isso, porque até no muito falar a vaidade. E também eu não quero em momento nenhum me parecer que eu me sinta melhor do que qualquer outra pessoa. Pelo contrário, assim como Paulo, eu estou juntinho nas declarações de Paulo. O mais pecador dos pecadores, dos pastores, o mais pecador dos pastores sou eu. O menor dos pastores sou eu. Eu quero dizer isso sem demagogia nenhuma, porque é realmente assim que eu chego diante de Deus, como alguém que preciso aprender dele. O meu ensino não é o único ensino. Eu só procuro ajudar a pelo menos ao povo que o Senhor tem nos dado, a caminhar com mais leveza e mais tranquilidade. E ao mesmo tempo também, por experiência de já ter ouvido tantos outros pastores chorando, se lamentando, tentar evitar passar pelas mesmas coisas. Porque a gente vê a história e a gente tenta aprender. Os muitos ensinos prejudicam demais. Então, se você que está aqui, que não é membro da Igreja Metodista de Vargem Grande, posso falar uma coisa para você? Faça como os crentes de Bereia, seja alguém que pesquisa na palavra de Deus, mas se está na palavra de Deus, segue lá o que o anjo de Deus da tua igreja tá te orientando, sabe? Pega junto, sabe? Porque por causa desse negócio de ficar ouvindo muita gente, a gente acaba olhando as nossas lideranças com um olhar tão pequeno, tão menor, né? Começa esse negócio de comparação no meio cristão. Isso não é bom. Isso não colabora, isso afasta pessoas. Aqueles novos convertidos, eles se apegaram com o ensino dos apóstolos. Eu quero encerrar lendo aqui Jeremias capítulo 7. Quero encerrar com Jeremias capítulo 7. Havia ainda alguns outros textos, mas eu acho que já estamos se prolongando muito. E o objetivo era ser um pouco mais curto, né? Mas Jeremias, vou tentar melhorar mais ainda, melhorar um pouco mais para frente. Jeremias 7, versículo 23 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 7, do 23 ao 28. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Meu Deus, eles não aceitavam o conselho,
Eles quiseram viver. Jeremias fala a partir de uma fala de Deus acerca de uma geração, de um tempo, de uma nação, a própria nação que ele vivia, mas serve para as nações vindouras, porque, como nós lemos no início, não há nada novo que já não tenha acontecido na face da terra. Mas ele está dizendo que as pessoas não aceitavam a doutrina. Ele está dizendo aqui, porque ensino é doutrina, conselho significa doutrina. E um povo que não aceita a doutrina, e eles começaram a viver dos seus próprios conselhos, das suas próprias doutrinas. E a Bíblia diz que esse povo andou para trás e não para frente. Então a primeira marca da igreja triunfante em tempos de crise, em tempos de dificuldade, a primeira marca é que esta igreja persevera na doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Os enviados de Deus, os escolhidos de Deus para ensinar, para pregar, para expulsar demônios, curar enfermos. Nestes dias, o teu pastor, ele é essa pessoa que Deus enviou. O teu pastor, ele é chamado no livro de Apocalipse de anjo da igreja. Ele é comparado ao anjo da igreja. Então, o pastor da tua igreja, você que está aí, que é de outra igreja, o pastor da tua igreja é o anjo da tua igreja. E você deve se apegar na doutrina, ainda que seja falho, a não ser que seja heresia. Por isso é importante ser de Bereia, ser aquele que vai na palavra consultar. Mas o teu pastor, ele é o anjo da tua igreja. Se apega no ensino do anjo da tua igreja. Se apega na doutrina do anjo da tua igreja. Sabe o que acontece, irmãos? É que Deus está falando aqui com Jeremias, que olha o que Deus falou. Dir-lhe-ás todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. É duro. É duro. Mas nós vamos dizer essas palavras. E contando sempre com a ajuda de Deus, para que o Espírito Santo possa trazer convencimento aos nossos corações. Amém? Em nome de Jesus, uma marca de uma igreja triunfante em tempos de crise é pegar junto com o ensino, é perseverar, é segurar firme, principalmente nos dias de hoje da era digital. É inevitável. Porém, não ouse questionar o seu pastor por causa, ou seu líder, por causa de outras doutrinas. Não faça isso. Pergunte. A pergunta é sempre válida. Pergunte. Pastor, não entendi aquilo outro. Mas persevere na doutrina do apóstolo, que significa enviado, que foi enviado para pregar e ensinar. Amém, irmãos? Eu espero que após, se você teve alguma dúvida, depois você me manda. Se formos seguir o significado da palavra apóstolo, como eu disse, apóstolo, e biblicamente apóstolo é alguém que ele foi enviado por Jesus para pregar, para expulsar demônios e curar. Até o livro de Atos, no capítulo 1, para ser apóstolo tinha que ser alguém que andasse com Jesus, tivesse andado com Jesus desde o batismo de João Batista. Porém, no livro de Atos, capítulo 9, ali, Paulo, ele pelo contrário, ele era um perseguidor, ele era da religião judaica, ele foi um perseguidor de Cristo, e ele teve uma experiência com Cristo, e ele depois se autodenominou como apóstolo, chamado para ser apóstolo. E o que significa apóstolo? Enviado para pregar. Então, hoje em dia, pode ter apóstolo, se é pelo termo da palavra, por que não? Agora, se a gente ficar só, se a Bíblia fosse até o livro de Atos, capítulo 1, eu acredito que não, mas a Bíblia não termina ali.
A Bíblia continua. Então, por isso é importante, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero te dizer isso. Antes de você chegar a uma conclusão sobre um tema, você lê a Bíblia toda, para que você não cometa esse equívoco. Porque a Bíblia não vai até Atos capítulo 1, ela se segue adiante. Ela vai adiante. Então, antes de você determinar que algo tem que ser assim, leia todos os textos, coloque um por um diante de você e ali você vai filtrar uma teologia, uma doutrina, um ensino melhor. Agora, não pega um versículo ou 2 ou 3 isolado, ou não pega um texto só, porque você vai acabar se embananando lá na frente. Pega firme na doutrina dos apóstolos, em nome de Jesus, que é uma doutrina bíblica. Amém? Amanhã, 9 horas da noite, novamente, amanhã às 9 horas, nós vamos estar aqui novamente juntos e nós vamos falar sobre a segunda marca da igreja triunfante em tempos de crise. Amém? Deus os abençoe. Não deu para me ler aqui todas as perguntas, vou fazer isso agora e te envio a resposta para o teu celular privado, tá bom? Que Deus te abençoe, ou te envio a resposta aqui pelo Face mesmo, né? Que agora que eu lembrei que a gente não está no WhatsApp, a gente está no Facebook. Amém? Eu agradeço a participação dos irmãos e irmãs, não sei nem que horas são, mas eu estou sem o meu celular, deixa eu ver aqui se eu consigo... Ah, tá, 9h58, deu 1 hora, eu falei que seria meia hora, passou um pouquinho. Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração.